Força elétrica. Nessa nossa aula de hoje, vamos trabalhar a força elétrica. Quando nos referimos à eletricidade, força elétrica, carga elétrica, estamos falando de fenômenos que estão presentes no nosso dia a dia, como os estímulos, impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios no nosso cérebro. Esses impulsos elétricos são chamados de sinapse. Na verdade, sinapse é a região onde acontecem esses impulsos. Também o nosso coração, para bombear o nosso sangue, ele precisa estar recebendo descargas elétricas e impulsos elétricos. Na natureza, temos os raios, os relâmpagos das tempestades, que também são descargas elétricas. Um fenômeno pode ser elétrico ou magnético, e eles ocorrem em razão da presença de carga elétrica da matéria. A eletricidade, o magnetismo, toda essa questão de força elétrica começou a ser estudada no século VI a.C. por Tales de Mileto, que utilizou o âmbar, que é uma resina vegetal. É uma resina que sai de um vegetal e se solidifica e fica muito duro. Então ele observou que alguns corpos livres, como pedaços ressecados de palha seca, podiam ser atraídos pela resina após ser atritada por um tecido. Como um ímã, né? Ele descobriu também a magnetita. Muito tempo depois, no século XVII, o físico e médico inglês William Gilbert descobriu que também outros objetos atritados ao âmbar adquiriram eletricidade. A partir daí, passou a usar a palavra elétron, que em grego significa âmbar. Como sabemos, a menor partícula de um corpo, seja pedaço de madeira, um copo ou um ser vivo, é o átomo. E também sabemos que o átomo é carregado de cargas elétricas positivas e negativas. Então, tudo que nos cerca possui energia, inclusive nós. Nós já vimos que o átomo são formados pelas partículas chamadas de prótons, que são a carga positiva, nêutrons, que não têm carga, que estão no núcleo, e os elétrons, que é a carga negativa, estão em constante movimento na eletrosfera. Quando as cargas estão equilibradas em um corpo, dizemos que ela está neutra, ou seja, equilibrada. Quando um corpo não está equilibrado, ele pode ganhar ou perder elétrons, nunca prótons. Ele fica eletricamente carregado e recebe o nome de íon. É a força elétrica que mantém os elétrons em torno do núcleo, pois os prótons, que são positivos, e os elétrons, que são negativos, se atraem. A posição e a velocidade dos elétrons são tão grandes que eles nem caem no núcleo, nem escapam do átomo. A lei de Coulomb ele foi um físico francês responsável pela lei que descreve a força da interação entre cargas elétricas. Então, Charles Coulomb fez uso de uma torção, né, que era uma haste metálica capaz de girar, que quando carregada, ela era repelida por uma pequena esfera metálica carregada com cargas elétricas do mesmo sinal. De acordo com o seu experimento, Coulomb constatou que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, que a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Portanto, temos a equação que relaciona a intensidade das forças elétricas como sendo essa que está ilustrada aí. F é igual a Q1 vezes Q2 dividido, né, por D elevado a 2, onde Q e 1 são o valor da carga elétrica de cada corpo que são medidos em Coulomb. D é a distância entre as partículas e K é uma constante de proporcionalidade, também conhecida como constante eletrostática do meio. Seu valor no vácuo é
K0, que é igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9, N vezes M elevado a 2 barra C2. Então, a força elétrica é diretamente proporcional às cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, como nós estamos vendo na ilustração, onde F significa intensidade da força, Q1 e Q2, cargas elétricas em módulo, sem sinal, K é igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. D é igual a distância entre as cargas. E aqui tem uma observação. A lei de Coulomb só pode ser utilizada em cargas pontiformes. A lei da gravitação universal, que é a quarta lei de Newton. A gravitação universal é a força de atração que age entre todos os objetos por causa da sua massa. Isso é, a quantidade da matéria de que são constituídos. A gravitação mantém o universo unido. Então, a lei da gravitação universal foi proposta por Isaac Newton em 1666. Sempre que se fala em força elétrica, se faz um comparativo com a força gravitacional, porque as duas são descritas de forma semelhantes. Dois corpos interagindo devido à sua força, que diminui quando os corpos são afastados ou aumenta quando os corpos são aproximados. Um exemplo disso já foi citado em outra aula, é visto ao passar um pente no cabelo e tentar aproximar de pedacinhos de papel. Vai haver uma atração, mas se não aproximar o suficiente, não vai fazer efeito. A semelhança é tanta aqui entre as forças elétricas e gravitacionais, mas, contudo, há duas diferenças entre elas. A primeira é que a força elétrica pode tanto aproximar quanto repelir os dois corpos, ou mais que interagem, enquanto a gravitacional apenas vai atrair. A segunda diferença é que a força elétrica é extremamente mais intensa que a força gravitacional. Se não existisse essa diferença entre a atração e a repulsão da força elétrica, ou o universo seria comprimido pela fortíssima atração, se tornando uma esfera compacta, ou sofreria uma grande expansão, se transformando em uma nuvem gasosa devido à repulsão. Isso porque a força elétrica predomina sobre a força gravitacional. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima!